Hoje é a última mensagem da série Cartas Antigas para o Novo Tempo. Ah, só cacetada, né? E agora vai ser mais uma. Então se preparem. Segurem-se nas cadeiras, porque essa é a carta mais complicada, mais difícil de pregar. E eu espero que faça efeito na sua vida, como foi que você seja tão confrontado por ela quanto eu fui. E nós queremos ler o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 21. É sobre a igreja de Laodiceia. Diz assim: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado, e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. E colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergue. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem uma mensagem para a igreja. Opa, passa para mim aqui. Para a igreja, Ibinai. Para a igreja de Binai. Ixi, da parte de Jesus, eu creio. Eu vou ler um pouquinho aqui, ver se tem alguma coisa que pega aqui, né? Mas eu vou ler em silêncio, porque, pelo jeito, ela é pesada. Fala de alguns irmãos aqui, fala do pastor, pegando meu pé também. Realmente, é uma carta que nos desafia. O que será que está escrito nessa carta? O que você acha que Jesus escreveria para Ibinai? Como escreveu para Laodiceia, escreveu para Pérgamo, Esmirna. Se Jesus tivesse que escrever uma carta para a Ibinai, o que vocês acham que ele escreveria? E aí eu quero que você comece a pensar. Nossa, ele vai falar, olha, parabéns, vocês estão no caminho, vocês são a igreja. Ou falaria, olha, eu tenho um negócio contra vocês aí. Eu preciso exortar vocês nessa área e nessa. Quais seriam as áreas? Quais seriam as áreas que o Senhor nos exortaria? Quais seriam as áreas que o Senhor nos elogiaria? Ou será que seríamos como essa igreja que nós vamos falar, que não teve um elogio? Será que seríamos como a igreja de Esmirna, que não teve nenhuma repreensão? O que será que o Senhor escreveria? Eu sei que as igrejas que nós até agora compartilhamos a mensagem de Jesus para elas foram elogiadas pela perseverança, pela riqueza espiritual, por ser fiel ao nome de Jesus, por perseverar, por ter boas obras, por não se contaminarem, por se guardarem da idolatria. Era essa. Mas tinham muitas repreensões, como abandonar o primeiro amor, tolerar a imoralidade, a idolatria.
uma igreja espiritualmente morta, como Sardes, era uma igreja que não vigiava. O que será que o Senhor falaria para nós? Essa é a pergunta que eu fiz quando eu comecei a preparar essa palavra. A igreja de Laodiceia, na verdade, a todas as igrejas que nós compartilhamos, as 6 até agora, e essa é a 7ª, sempre levava o nome da cidade. Então, era a igreja da cidade. Então, a igreja estava em Laodiceia, uma cidade muito bem localizada, com estradas levando para portos, levando para grandes centros. Era um centro de desenvolvimento tecnológico na área da medicina. Era uma cidade que havia um centro comercial e bancário muito desenvolvido. Ali havia muito dinheiro, né? Onde passa dinheiro, passa riqueza. Era um lugar bom para vender imóveis. Tinha gente com dinheiro ali para comprar os imóveis. Havia desenvolvimento industrial, comercial. Havia uma fábrica e eles produziam muita lã de qualidade. E a gente olha para essa cidade próspera e encontra uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Essa igreja não era tão nova, ela tinha mais ou menos uns 30 anos de existência. Nossa igreja vai fazer 31, já fez 31, né? Estamos celebrando esses 31 anos. Paulo, lá em Colossenses 4, já fala dessa igreja. Então, era uma igreja que perseverou, viveu, né? Na realidade, suportou, sobreviveu durante 30 anos. Mas alguma coisa aconteceu com ela, porque Jesus estava muito bravo com essa igreja. Jesus estava bem descontente com ela. Será que nós, 31 anos, chegar uma cartinha de Jesus falando, olha, vocês estão 31 anos, mas eu tenho algumas coisas a falar para vocês. Laodiceia tinha 30. Essa igreja ela vivia numa cidade próspera, onde era rica, poderosa, não havia perseguição, se você olhar, não tem as perseguições que as demais igrejas sofriam. Estava tudo muito light, muito gostoso. Eles iam para a igreja, voltavam, faziam os seus cultos e tudo jóia. Embora na cidade tinha 7.000 judeus, uma comunidade grande de judeus, mas eles não se sentiram incomodados com a presença de Laodiceia. Os da sinagoga de Satanás, aqueles judeus que perseguiam os cristãos, não havia em Laodiceia. Por isso a gente precisa pensar hoje, o que aconteceu? E será que talvez não esteja começando a acontecer com a gente? Ou já não esteja acontecendo mesmo? Ou pessoalmente, será que eu sou um pouco dessa Laodiceia? Jesus se identifica como o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação. Ele diz que ele é o Amém, porque ele está dizendo que diante dele se encerram todas as dúvidas, todas as mentiras. Eu sou o Deus da verdade. Eu sou a testemunha fiel. Estou dizendo que o que eu falo é verdade. E então ele traz esse peso para a igreja de Laodiceia, dizendo, olha, quem está falando aqui é aquele que é o Amém, é o ponto final das coisas. Eu sou aquele que é a testemunha fiel. O que eu falo é verdade. Então, eu vou falar algumas verdades para vocês. Eu sou o princípio da criação. Na realidade, eu sou o iniciador da criação. Eu sou o princípio, eu sou o originador. Sou aquele que começou toda a criação. Jesus, então, joga pesado com a igreja de Laodiceia, dizendo e se mostrando como esse Deus. Mas ele, como um médico, ele olha para a Laodiceia e fala assim, olha, vocês têm um problema. Então, às vezes a gente vai no médico, né? E às vezes a gente vai só para fazer um check-up, né? E aí quando você chega assim, ele olha e fala assim, tem um problema com você. Então Jesus, ele olha para a igreja de Laodiceia e fala assim, eu tenho um negócio, tenho um problema, vocês têm um problema. Há um problema na igreja, vocês são mornos. Sei que não és frio, nem quente, tu és morno, e essa mornidão de vocês está me fazendo ter náuseas ao ponto de desejar vomitar-te.
vocês têm causado asco a mim. E olhando para essa realidade, a gente começa a ver essa parte da mornidão, e Jesus, os textos que sempre são linkados com o contexto da cidade. A cidade de Laodiceia era alimentada por águas que vinham lá de Heliópolis, uma cidade que tinha fontes termais e que, através de aquedutos, mandava essa água para Laodiceia, porque a Laodiceia não tinha fontes de água. Mas ela saía quente de Heliópolis, mas chegava morna em Laodiceia. E Jesus usa eles sabiam que era morno. Eles não queriam tomar água morna. Aquela água morna, creio que todo mundo, quem toma água morna, é só gordo que quer emagrecer, que alguém falou para ele que água morna é bom de manhã. Quem já tomou água morna de manhã para emagrecer, gente? Levanta a mão aqui. Só 1, 2, 3. Então, vocês são do pessoal que tomou água morna. Com limão. Para ajudar. E eu quero que vocês pensem dessa forma. Essa igreja, ela estava sendo apontado uma doença nela, mornidão. Essa mornidão era por causa da indiferença. Era uma igreja indiferente a Deus e às pessoas à sua volta. Era uma igreja superficial. Era uma igreja sem paixão, apática. Simplesmente Deus não era importante nessa igreja. Como que pode ser uma igreja que funciona sem Deus? Laodiceia era essa igreja. A gente consegue fazer tudo, faz programação, mantém o sistema funcionando, mantém aí as dinâmicas da igreja. A gente consegue se reunir, consegue manter o negócio funcionando. Por que será que essa igreja ficou morna? E aí Jesus, ele revela a causa dessa doença. Essa igreja estava doente por causa da soberba. O verso 17 que nós lemos diz assim: porque dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. É uma igreja nariz empinado, dizendo assim, né? Nós somos a Laodiceia. Nós somos essa igreja que é rica, é próspera. Talvez ela estava se confundindo um pouco com o que a cidade era. O pecado da cidade, a cidade era uma cidade opulenta, rica, que tinha o nariz empinado. Uma vez teve terremoto em Laodiceia, e o Império Romano falou: vamos mandar dinheiro para vocês reconstruírem a cidade. Eles falaram: não manda não, porque a gente, com o dinheiro nosso aqui, a gente consegue reconstruir tudo. Então, era aquela cidade que se achava. E a igreja começou, então, a viver essa mesma realidade. O pecado da cidade havia se tornado o pecado da igreja. A cultura da cidade influenciou a igreja. E não foi ao contrário, porque o importante para eles era viver e desfrutar de todo o contexto. É igual olhar para Indaiatuba. Indaiatuba, a gente fala assim, Indaiatuba, a gente fala com orgulho, fala assim, Indaiatuba é uma das melhores cidades do Brasil. Quem já não falou isso? Indaiatuba não tem favela, Indaiatuba tem segurança, Indaiatuba tem uma educação, Indaiatuba tem bom trânsito, não, já está ficando complicado. Mas nós vamos olhando e falando sempre, Indaiatuba é a cidade. E a gente talvez fique até um pouco confortável ao falar sobre isso. Mas será que a cultura de Indaiatuba não está influenciando a igreja na pegada, no avanço, em cima das pessoas que precisam, no servir, na comunhão? E a pergunta é, como que isso aconteceu? Como será que isso pode ter acontecido com Laodiceia? Uma igreja que
sobreviveu durante 30 anos, o que será que aconteceu? E eu creio que a resposta não foi de um dia para o outro. Foi devagarzinho. De um dia para o outro, decisões. Hoje não. Como o Vitor fez a oração. Hoje eu não quero ir na igreja. Hoje eu vou quando der. Meus negócios me seguram. Eu preciso cuidar do meu contexto. E aí vai ficando essa frieza, essa mornidão. Mas eu não estou frio, não, porque daqui a pouco, quando eu começo a sentir que o negócio está faltando, eu já apareço na igreja, eu vou, faço alguma coisa. Laodiceia era essa igreja que não estava nem aí muito com comunhão, não estava nem aí muito com a cidade, com pregação. Na realidade, ela esqueceu qual é a missão dela. Ela é uma igreja de Jesus, que tem uma missão de proclamar o evangelho para todas as pessoas. Mas a gente começa a olhar, será que eu sei disso? Será que nós, como Ibinai, temos esse discernimento? Que estou aqui como igreja para uma missão. Eu não estou aqui apenas para participar de um culto gostoso, confortável, e se não tiver o ar-condicionado ligado, eu reclamo, ou se está ligado, eu reclamo, se está a luz acesa, eu reclamo, se está a luz apagada, eu reclamo, se a cadeira é dura, eu reclamo, se a cadeira é mole, eu reclamo, se não tem estacionamento, e será que eu sou esse tipo de pessoa que sai daqui e vai viver daqui a semana toda do jeito que eu quiser? Eu fico pensando nisso. Eu creio que a queda de Laodiceia foi lenta, gradativa. Foi através das relações comerciais que os membros tinham, do bem-estar, da cultura, da não confrontação. Olha, não fala porque essa pessoa vai se sentir chateada. Não pode falar isso porque na nossa cultura, vamos manter o ambiente, vamos manter o negócio. Lá na empresa não fala nada não fala que você é cristão. Se perguntar, você fala, se não perguntar, você não fala. Você começa a olhar, a igreja se sentia parte do sucesso da cidade. A igreja Laodiceia se sentia uma igreja de sucesso porque a cidade tinha sucesso. Se esqueceram de quem é o Senhor da igreja, de quem manda na igreja. Você sabe que Deus odeia a soberba. Provérbios 16 vai falar sobre isso, Provérbios 8. Deus odeia. A palavra lá em Tiago fala que Deus resiste aos soberbos. E essa soberba estava acabando com a igreja, e Deus então estava tirando a mão, como se desse, vamos ver até onde chega. Essa soberba, ela nasce da justiça própria. Lembra do fariseu e do publicano fazendo a oração? E ele olha para o publicano ajoelhado, o cobrador de imposto lá, e ele fala assim: Senhor, eu quero te dar graça, porque eu não sou como esse. Quantas orações você fez falando: Senhor, obrigado pelas bênçãos que estão na minha casa, porque eu não sou que nem aqueles drogados, eu não sou que nem aqueles pessoal da prostituta, eu não sou que nem aquele pessoal que se envolve nas falcatruas de corrupção. Eu sou uma pessoa tão íntegra. Senhor, eu te dou graças a Deus, porque eu sou. E essa soberba, ela precede a queda. Normalmente pessoas imaturas são soberbas, maturas na fé, pessoas imaturas espiritualmente. Tanto é que para colocar pessoas como diáconos, Paulo fala: olha, não coloque gente nova não, nova de convertida, porque eles têm a tendência de se orgulharem no processo. Muito comum no final dos tempos, e nós estamos vivendo no final dos tempos, é muito comum, Paulo fala lá, nos últimos dias, muitos se levantarão arrogantes e pessoas cheias de si mesmas. E a gente está vivendo esse tempo. Como que alguém pode afirmar: eu não necessito de nada?
Você consegue imaginar essa igreja falando, eu sou rico e eu não necessito de nada. Para um cristão dizer que ele não necessita de nada, ele teve uma transformação muito grande, porque na realidade só nos tornamos cristãos porque entendíamos a carência de sermos salvos, entendíamos a necessidade de um Salvador, entendíamos a necessidade de uma transformação. Nós chegamos e falamos como Davi, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. A gente olha para Laodiceia, ela arrogante fala, não necessito de nada. A gente olha, será que para algumas pessoas na igreja, ela não tem necessidade de comunhão? Ela aparece de vez em quando, mas ela não vem com uma necessidade, uma sede de Deus, como a gente cantou, mais perto quero estar. Essa igreja não cantava, Senhor, eu mais perto quero estar de Ti, mais perto eu quero estar dos meus irmãos, eu quero estar junto, eu preciso. Não, eles estão satisfeitos no que eles têm. Eles estão satisfeitos no estilo de vida deles. Eles estão satisfeitos. Mas eu preciso, não sei se você precisa, eu necessito de Deus, eu necessito de comunhão. Se eu ficar longe de vocês, eu começo a fico mal. Se eu não estou num culto, né, eu estava viajando, mas estava com saudade de vocês. Eu falo, pastor, você está doente, você está com saudade? Lá na Suíça, sim, a gente sente falta, ficava ligado. A gente sente falta de vocês, a comunhão. Eu sinto falta da comunhão. Eu sinto falta de oração por mim. Eu sinto falta de pessoas me aconselhando, me ajudando. Olha, não é por aí, é por aí. Eu sou uma pessoa necessitada. Você. Como que você tem se portado? Porque vai mostrar se você é uma pessoa necessitada ou não, na forma com que você vive a vida como cristão, como irmãos. E aí? A gente olha, você sabe que a vida de oração, ela é uma grande declaração de dependência. Visto que os cristãos mornos não oram regularmente. Eu quero falar uma coisa para você. Se você não ora regularmente, você é um cristão que está se tornando um cristão morno. Se você não tem uma vida diária de oração a Deus, essa palavra é para você hoje. Se você não tem uma vida de relacionamento diário com o seu Deus, se você não tem uma dinâmica na semana de comunhão com os seus irmãos, de testemunho, nós podemos classificar como mornos. Gente morna. E você sabe que Jesus disse, morno é alguém que me dá asco. Gente fria não dá asco em Deus. Gente quente dá alegria para Deus, mas gente morna dá. Porque Jesus ele está aqui trazendo essa exortação. Quando nós combinamos as mensagens, e a última ficou para mim, eu falei, Senhor, é para mim mesmo pregar essa palavra, porque eu preciso dessa palavra para a minha vida. Eu estou aqui como um de vocês, sendo exortado, será que minha vida como pastor, será que eu tenho permitido a minha vida ser morna? Será que eu tenho permitido como pastor conduzir a igreja na mornidão? Será que eu estou me conformando com um contexto de um lugar confortável, né? Contas pagas, todo mundo feliz, sorrindo. A gente vai lidando com algumas questões e a gente vai sendo mexido.
Por isso que Jesus dá um choque de realidade. É como se Jesus pegasse Laodiceia pela gola e falasse assim: você não está sabendo, você não acorda, porque você não sabe que você é infeliz, é miserável, é pobre, é cega, é nua. O interessante é que eles não perceberam que eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus. Eles estavam tão iludidos com o sucesso que aparentemente aquela igreja ou aquela comunidade estava tendo, que beleza, eles não conseguiam ver. E Jesus tem que falar: olha, eu quero dizer para vocês, vocês são infelizes. Oxa vida. O pessoal ali visitando a igreja, ouvindo uma palavra dura dessa, mas é o que Deus tem para falar para essa igreja hoje. Vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Você sabe que os sentidos espirituais daquela igreja, os olhos do coração, foram se tornando insensíveis, ao ponto de Laodiceia acreditar que, tudo bem, eles conseguiram ser uma igreja sem Jesus. Uma igreja que vive, mas não vive como Jesus. Porque Jesus não tem nada a ver com soberba. Jesus tem a ver com humildade, manso e humilde. A marca da pessoa de Cristo na igreja são formando discípulos humildes, quebrantados, carentes dele. Por isso, ela estava tão cega que ela não conseguia ver. Ela estava talvez pautada, a sua igreja, a sua dinâmica estava pautada nas estratégias humanas, nas tendências da psicologia, da filosofia, da política, estava entranhada na política da cidade. Que isso foi substituindo a dependência de Deus. Caixa cheio, caixa com dinheiro, reserva. Não precisamos orar, porque Deus tem mandado o dinheiro. Não é assim com a sua vida? Tem gente que ora mais quando está com um problema. Tem gente que busca mais a Deus quando está com problema, mas quando está tudo bem, vamos para a praia. Né? Vamos curtir. Está tudo bem. Aí vem os problemas, vem uma doença, vem uma dificuldade. Aí, eu preciso participar. Tem campanha de oração na sua igreja? Tem campanha? Quando vai ser oração? Pastor ora, célula ora. Gente, vamos orar, vamos buscar, porque o negócio está feio. Tem gente que só é movido pela perseguição, tem gente que é só movido pelos problemas, tem gente que é só movido pelas dificuldades. Essa igreja não estava tendo dificuldade. Será que a gente tem que precisar orar para Deus? Senhor, manda dificuldade. Porque assim a gente não vai se tornar morno. Diz que os melhores exércitos do mundo é o exército de Israel. Eu já falei isso algumas vezes. Você sabe por que o exército de Israel é um dos melhores do mundo? Porque toda a sua fronteira é rodeada de inimigos. E toda hora eles estão querendo destruir Israel. Então eles têm que ficar ligados. Eles têm que dormir com um olho aberto com o outro. Eles têm que estar preparados para, em segundos, sair para o combate. Por causa dos problemas. Mas quando o negócio vai na maciota, vai deixando a gente... Por isso, Jesus, ele passa uma receita para essa igreja doente. E ele fala assim: olha, eu quero passar uma receita. Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e o colírio, para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Essa descrição que Jesus faz para Laodiceia, ela está fazendo uma descrição para o pior estado de um morador de rua, de um mendigo. Esse mendigo ele era cego, não tinha roupa, estava nu, não tinha dinheiro.
E Jesus fala assim, olha, Laodiceia, você se acha tanto, mas olha, você está mais parecendo uma mendiga. Porque vocês não têm a riqueza que precisa, não têm a visão que precisa, não têm as vestes que precisam. E é interessante que Jesus fala, eu te aconselho. Se vocês forem espertos, eu viria até mim. Ele fala, né? Eu te aconselho que compres de mim. Eu te aconselho, Ibinai, que compres, esteja buscando no Senhor o ouro refinado, a roupa branca e o colírio para enxergar. Isaías 55:1 diz, ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, vinde comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Como que a gente compra uma coisa sem pagar, né? Jesus está falando, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço. Jesus está falando, eu já comprei, eu já paguei, só chega até mim e você pega. Por isso, eu quero falar sobre esse ouro refinado. Jesus está falando para essa igreja que ela, embora tivesse dinheiro, me parece que sim, esse ouro que ela tinha não era um ouro puro. Jesus está falando, eu quero que você entenda, Laodiceia, que você precisa da verdadeira riqueza. Essa verdadeira riqueza que você precisa. E o interessante é que as riquezas do mundo, embora sejam boas, eu não estou dizendo nada não estou pregando apologia à pobreza. Eu só estou dizendo que ela não pode tomar conta do seu coração. Você sabe que veio no meu coração, quando eu estava preparando essa palavra, que na realidade o ouro é bom. O ouro é bom, não é? Quem não gostaria de uma barra de ouro? Mas desde que essa barra de ouro fosse submetida ao senhorio do Senhor. Porque sabe que acontece muitas vezes, e eu já falo isso de algumas experiências, às vezes a gente fala assim, olha Senhor, faz prosperar. Oro para que essa pessoa tenha mais condições. Ela tem condições e ela se afasta do Senhor. Ela estraga a bênção. Ela contamina o ouro. O ouro que está na mão de Laodiceia está contaminado porque o coração se tornou idólatra ao dinheiro. A gente estraga a bênção, a gente estraga o ouro, porque põe a nossa confiança e a nossa dependência nisso. Tem gente que fica extremamente longe de Deus quando falta até as coisas e fala, Deus não está me abençoando e tal. E às vezes é bênção de Deus você não ter, porque é aí que você busca a Deus. Por isso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não estragar o emprego que Deus nos dá. Porque às vezes Ele toma conta do nosso coração e nos afasta do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com a prosperidade que recebemos de Deus. A igreja tem que tomar cuidado com a paz que às vezes a gente está vivendo. Para ela não tirar a paixão pelo Senhor. Está me entendendo? Por isso, Jesus é a nossa riqueza. Ele é tudo o que nós precisamos. Alguns puritanos radicais falavam assim, eu prefiro ir para o inferno com Jesus do que ir para o céu sem Jesus. Porque se Jesus for comigo para o inferno se torna céu. Porque o céu só é céu por causa de Jesus. Você quer estar lá no céu, mas não quer Jesus. Você quer ter uma vida boa, mas não quer viver um relacionamento com Jesus. Então, você está no inferno, você está perdido, cego, nu. Você está longe. Porque a nossa completa dependência é de Jesus. Pode ser num templo arrumadinho, ou pode ser debaixo de uma árvore. O importante é que Jesus esteja naquele lugar. Paulo e Silas cantavam na prisão. E aquele lugar se tornou um lugar de adoração, com as pernas presas, acorrentados, depois de serem açoitados. Uma prisão se tornou um lugar mais
não tinha iluminação, não tinha sonzinho de fundo, não tinha teclado, não tinha ar-condicionado. Mas tinha Jesus ali. Será que a gente não está trocando as bolas, bagunçando as coisas? Ele fala, Jesus, olha, eu te aconselho que compre de mim roupas brancas. E eu vou falar uma coisa que eu gosto de brincar com a família. Tem uma família aqui que é fashion, que é o pastor Erasmo e a família, todo mundo anda bem vestidinho, sempre com umas roupinhas legais. Eu também acompanho uns caras que fazem um perfil de roupa masculina. Tem aqui gente que trabalha com moda. Mas alguém vai falar assim, né? Pastor, você não parece que você não acompanha a moda não, né? Antes que alguém diga isso, eu só acompanho. Não sou o cara disso aí. Mas é uma coisa que... Será que está combinando? Será que não está combinando? E aí, eu sei que não é sempre. Mas eu fico espantado como que a roupa, ela representa muitas coisas que estão no coração das pessoas. Jesus está falando, eu quero que você compre uma roupa branca para cobrir você da nudez. Porque eu creio que muitas vezes a forma com que nós lidamos até com as roupas, lá em Laodiceia, era um centro produtor de uma das lãs melhores daquela região, daquela época. Então ali a moda acontecia. Mas Jesus estava dizendo, olha, vocês estão precisando de um outro tipo de roupa. Não é dessa roupa de grife que vocês estão andando por aí. Vocês precisam de uma roupa branca para cobrir vocês de toda a nudez, de toda a vergonha que está o coração de vocês. Tem gente que põe uma roupa para... Tem gente que está triste, deprimido, vai lá no mercado, não. Vai lá no shopping, para quê? Eu estou muito deprimido. Aí vai lá eu não sei, para vocês verem que eu não sou tão... Mas vai numa loja de grife. Zara. Zara, é verdade. Eu já fui na Zara. Não comprei nada, muito caro. Bonito, mas caro. Mas ela precisa acalmar a depressão dela comprando. Ela precisa pôr uma roupa. Eu estou me sentindo tão deprimida hoje, eu vou pôr uma roupa legal. Pelo menos levanta o meu astral. Mas não vai buscar Deus em oração. Ela prefere pôr uma roupa. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Jesus está falando, eu quero que vocês precisem de uma roupa branca para cobrir vocês da nudez. A sociedade, nós julgamos as pessoas pelas roupas. Como que elas se vestem. As roupas levantam a estima, mostram conquistas. Elas usam para ser sedução para outros, ostentação. As roupas que usamos estão nos deixando nus, essa é a verdade. As roupas que nós usamos estão nos deixando nus, porque elas estão revelando a fragilidade do nosso coração. A nudez sempre mostra vergonha, a nudez sempre mostra fraqueza. Na Bíblia, toda vez que fala de nudez, fala de perda de honra, de dignidade. Mas eu quero dizer que Jesus, com o seu sangue, nos cobre e nos dá roupas novas para cobrir todo o nosso pecado. E por último, Ele dá colírio para que a gente possa ver. Você sabe que a gente começa a se acostumar com a violência. A gente vai olhando, e se você for exposto constantemente à violência, se você for constantemente exposto à pornografia, se você for exposto constantemente às coisas de corrupção, você começa a olhar e falar assim, é natural, é normal. Os seus olhos começam a ficar turvos, o seu discernimento começa a se perder. Jesus está falando assim, olha, vocês precisam de um colírio para que vocês possam ver. Esse colírio, ele vai trazer para vocês, sobre os seus olhos, para que vocês consigam enxergar a realidade que está ao seu redor. A gente está anestesiado, os nossos olhos estão fechados.
E é hora de despertar. É hora de começar a se enxergar. Não é hora. Esse colírio não é um colírio para você olhar o erro dos outros, é um colírio para olhar o seu coração. Por isso o Senhor diz, olha, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele abre os nossos olhos, como abriu os olhos daquele que estava junto com Eliseu. Ele abre os olhos dos cegos, como Jesus abriu. Ele abre o discernimento, a mente, como abriu daqueles dois que andavam a caminho de Emaús e não conseguiam enxergar Jesus pela tristeza, mas Jesus chega e os olhos deles se abrem. Eu oro para que essa igreja abra os olhos. Receba o colírio do Senhor hoje. Por isso, para encerrar, Jesus não é indiferente com a igreja de Laodiceia. Jesus não é indiferente com a nossa indiferença. Ele vai lá e fala assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Eu já falei isso já muito tempo atrás. Esse versículo é usado por muitos evangelistas para que incrédulos se convertam. Jesus está na porta do seu coração. Mas esse texto não está falando, Jesus está na porta da igreja porque ele ficou de fora. Jesus está fora da igreja. Essa igreja se reunia, cantava, levantava os seus dízimos. Essa igreja fazia tudo e Jesus está lá. Eu posso entrar. Posso entrar nessa célula, eu posso entrar nesse ministério, eu posso entrar nesse culto. Você sabe que a Associação de Psicologia Americana, a APA, ela fez uma pesquisa. E ela falou sobre pessoas que tiveram, os pais trataram essas crianças com indiferença. A indiferença dos pais afeta os filhos. Social, emocional, espiritualmente, mentalmente, na formação moral e espiritual. Mas Jesus, ele não nos trata com indiferença. Ele está batendo a porta, ele está chamando a igreja. Porque ele não quer que você se perca. Você sabe de uma coisa? Toda a repreensão do Senhor, ela visa a restauração. Essa palavra desta manhã visa restaurar você que está morno, para jogar uma carga de fogo do Espírito no seu coração. Para que você se desperte, os seus olhos se abram, e você comece a ver que estado espiritual você está. Que estado espiritual nós estamos. Será que aquela carta que chegou no início dessa mensagem, Jesus estaria escrevendo o quê para você? Para mim, para nós. Jesus insiste. Eis que estou à porta. E o verbo desse texto é uma insistência. Ele não sai da porta. Ele dá a impressão de que ele ficará na porta até que você abra. Pessoas indiferentes, superficiais, sem paixão, apáticos, muito eficientes. Uma igreja muito eficiente, mas sem Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. O texto diz, em Apocalipse 3, 21, diz assim, está aqui, vai chegar. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você sabe que vocês não têm noção do que é essa promessa. Jesus está falando para a pior igreja das 7,
Ele está trazendo uma das melhores promessas, melhores do que as demais. Ele está falando para a igreja de Laodiceia, aquela igreja indiferente, que se ela comprar a riqueza, o ouro dele, se ela lavar suas vestes e receber as vestes brancas, se ela tiver o colírio para ver e enxergar as coisas, ele está prometendo para essa igreja, sabe o quê? Olha, vocês poderão assentar-se comigo no meu trono. A pior igreja, ele faz a melhor promessa. Deus é um Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Mas ele está exortando essa igreja. A mais dura palavra vem com a mais rica promessa. Será que nós vamos tentar nos identificar em alguma área, aceitar a correção é o começo de um novo caminho? Como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está a sua vida com Deus? Como que está o fervor no seu coração? Aqueles que já fazem um bom tempo que são cristãos, como que está a chama do Espírito dentro de você? Como que está? Os seus olhos choram diante da presença de Deus? Você sente a visitação do Espírito Santo? Ou tornaram-se apenas religiosos que cumprem dominicalmente suas obrigações? Será que o seu coração está incendiado e clamando pela presença de Deus, clamando, enche-me Espírito, eu preciso de Ti? Ou estamos, domingo após domingo, enfim, vindo, envolvidos nos ministérios, arranjando encrenca aqui e ali? Ou, eu creio que um culto fervoroso é o mínimo que nós devemos oferecer ao Senhor. Um culto cheio da presença do Espírito Santo. Um culto cheio da glória de Deus. Na sua casa, um tempo de oração pessoal seu com Deus. Uma vida devocional em que você ama estudar a palavra. Você ama estar nas células, porque nelas você tem a comunhão, evangeliza. Você ama contribuir, você ama ofertar, você ama estar envolvido. Um coração que não fica contando quantos dias eu posso vir na igreja ou não. Você sabe que você está junto. O fogo do Espírito precisa ser derramado cada momento. E cada culto que você vem, cada reunião que você vem, cada momento que você está aqui, o seu coração precisa estar completamente entregue nas mãos do Senhor. E isso vai expandindo aonde você está, onde você trabalha, onde você dirige, o que você faz. Será que tem alguma área que está se tornando fria na sua vida? Será que você não precisa se arrepender do orgulho? Será que você não precisa se arrepender da indiferença? Nós precisamos clamar, aviva no Senhor. Aviva no Senhor. E eu gostaria de orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a fazer clamar. Senhor, eu não quero ser uma pessoa morna. Comece a falar com o Senhor. Senhor, aviva a minha vida de oração, aviva a minha vida ministerial, aviva a nossa igreja, Senhor, aviva meus relacionamentos interpessoais, aviva, Senhor Deus, aviva a Tua obra, Senhor. Nós não queremos ser considerados mornos, Senhor. Nós não queremos ser considerados pessoas indiferentes, insensíveis.
Ó Deus amado, nós queremos depender completamente do Senhor. Por isso nós vamos cantar, Senhor, e dizer: ó Deus amado, vem, Senhor, enche-nos do Teu Espírito, Senhor, enche-nos. Vai, Senhor Deus, e faz a Tua obra, em nome de Jesus.